Você vai pra Irlanda, né? Eu sei, por isso que você tá aqui nesse vídeo. Vou te pedir uma coisa muito importante. Tudo que for dito aqui é minha experiência e a experiência de Índia. Não tô dizendo que vai acontecer com você também, mas a gente traz relatos aqui muito importantes que podem te ajudar no teu planejamento de intercâmbio. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa experiência alugando casa no período que a gente esteve na Irlanda. Muito importante que você assista esse vídeo até o final e você me responda aqui nos comentários. Você está disposto a passar pelos perrengues da vida de intercambista? Vai ser muito importante saber. Bate esse papo comigo aqui nos comentários e aproveita todo o conteúdo desse vídeo porque vai te ajudar bastante. Se vai embora! Olha só, o vídeo de hoje é pra você que tem aquele certo receio como a gente tinha antes de sair do Brasil em relação a alugar casa. Como é que foi a nossa experiência alugando casa? Tu tá gravando? Tô gravando aqui pro Instagram, o iníciozinho aqui. Tu não segue a gente ainda no Instagram, não? Tu não segue não? Tu não É segue o não? @se vai embora. Segue a gente no Instagram. E pra você que tá aqui no vídeo e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve nesse canal aí agora. Meu Deus do céu. Você tá Clica nesse botãozinho de gostei. Você tá perdendo todo o conteúdo que a gente tá postando sobre morar fora do Brasil. Tá perdendo tempo. Se inscreve no canal agora. Passa esse vídeo para outras pessoas que têm interesse em saber sobre esse assunto. Clica, por favor, nesse botãozinho de gostei. Quando você clica no botão de gostei, o YouTube vai te entregar mais vídeos com informações importantíssimas como essa. E quando você clica no botão de gostei, você tem muito mais sorte na sua vida. E aproveita que você seguiu já a gente no Instagram e faz a maratona em todos os Reels que a gente postou lá. E se você tá aqui no YouTube, faz o Se Vai Embora Flix. Agora, bora parar de conversa e bora pro vídeo, né? Bora. Ó, se liga só. Antes de chegar na Irlanda, quando a gente chegou na Irlanda, um dos meus maiores medos era sobre acomodação. Eu tinha muito medo, eu era Porque muito mais eu ficava, noiada. E agora, se a gente não conseguir alugar uma casa? Era. tem casos de pessoas que acontece isso, né? Eu acho Que que... voltam. Eu acho Mas que... aí depende da pessoa. Esse lance da galera quando fala assim, eu voltei por causa disso. Não tô julgando, tá, gente? Eu tô trabalhando no meu achismo e nas pessoas que eu tô conversando ali. Nesse caso, eu acho que é muito assim, falta de planejamento, de saber como é a realidade e de reserva financeira. Porque às vezes vai ter casa, mas não tá coincidindo com o dinheiro que você tem pra poder pagar uma casa. Por quanto tempo Então- você vai conseguir se manter ali até achar uma casa? Né? Isso é complicado. É por isso que é complicado. muito importante você levar em consideração a acomodação temporária, que vai ser o local que você vai chegar. Aonde? Na acomodação temporária. E vai ficar quanto tempo? No meu caso e no caso de Índia, a gente escolheu 1 semana de acomodação temporária. Isso é uma loucura. Por quê? A gente só tinha 1 semana pra achar um lugar pra morar. Isso foi em 2019, hoje é impossível, eu acho que 1 semana. Isso foi uma loucura e o que me deixou muito ansiosa, muito desesperada. Tomou muito a primeira semana da gente, a gente não conseguiu aproveitar. A gente ficou muito... E tinha que achar, né? Porque a gente chegou na segunda, a gente tinha que sair no domingo. Foi muito corrido, muito corrido. Rafael mesmo... Era na primeira casa que a gente foi, na primeira casa que a gente visitou, o Rafael já queria morar. Era uma casa horrível. Era com o pessoal que nem deu atenção pra gente direito. O cara ficou lá jogando videogame, nem deu a ousadia pra gente. E só tinha homem na casa. Só tinha homem, uma cama apertadíssima e eu achei a casa incrível. Porque eu tava muito desesperado, porque a gente já tava no 3º dia e a gente começou a ver casa e não dava certo. Enfim, foi uma agonia tremenda. A gente reuniu informações importantes. Caso você queira ter mais informações, tem bastante informação na internet. Mas a gente decidiu organizar algumas informações em formato de e-book. Como é que você pode alugar casa na Irlanda? Na verdade, você não vai alugar uma casa, né? Você vai alugar um espaço dentro de uma casa, né? Um quarto, enfim. Porque alugar uma casa é só quando você tem muita grana. Uma casa grande mesmo. Se você vai como estudante, você vai ter que compartilhar a casa com alguém ou morar no estúdio, que foi no nosso caso, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Você pode baixar esse e-book, o link tá aqui na descrição do vídeo. Agora voltando, a gente morou na Irlanda durante 2 anos e pouco e a gente morou em 3 casas. A primeira morou nem em conta 2, muito, mas a porque primeira não foi conta. essa de 1 semana que a gente pegou temporária. Então era numa casa de uma família brasileira, a gente tinha um quarto ali, beleza, 1 semana. Você não se preocupa muito com essa acomodação na primeira semana, que já vai um conselho, porque você não vai parar na casa, você só vai pra dormir. Você vai resolver coisas de documentação, você vai procurar casa, enfim, você vai passar o dia turistando, você vai estar fascinado pela Irlanda. Tudo era lindo pra gente. Então você só vai dormir mesmo no lugar. Vai ali cozinhar alguma coisa e dormir. A gente saía cedo, voltava de noite, então a gente não teve problema com a primeira semana da casa. E hostel é muito bacana também, porque você conhece outros estudantes. E a gente pegou no nosso caso de casal, né? Então a gente não precisava dividir o quarto com ninguém, mas essa casa recebia estudantes. Né? Então a gente conversou com outros Ficava lá em estudantes. Dublin, 20 Que eu também não recomendo. Hoje, vem do hostel, a gente ficou no hostel ano passado. Vai ficar também esse ano, nessa temporada de atualização 2023. Eu trabalho hoje com intercâmbio pra Irlanda. Inclusive, se quiser orçamento, link aqui na descrição. E eu vejo uma galera falando, eu quero uma host family. Que é quando você vai ficar numa família irlandesa. Eu, pelas experiências que eu já tive, conversando com outras pessoas, né? Trocando ideia ali, eu acho que não vale
pra esse primeiro momento. Primeiro que a gente cria uma expectativa achando que família irlandesa vai ser família brasileira, né? Ninguém vai ficar de Tem muito os papo legais. com você, não. Lógico, tem os legais. Já tive alunos que ficaram, né? Que vieram comigo e tal, e que tiveram boa experiência. Mas eu acho que nesse momento o networking com alunos vai ser muito mais proveitoso pra você. E mais Depois legal. você vai fazendo networking com irlandês. Vale destacar isso na acomodação temporária quando você chega. Como é que é seu perfil, né? Como é que você, sei lá, se compartilha com as pessoas. Mas eu e a gente teve a oportunidade de voltar na Irlanda depois do nosso intercâmbio. Inclusive, a gente tá voltando agora dia 14 de agosto pra lá. 15 de agosto. Dia 15 de agosto, só falo a data errada. A gente ficou um período, né, em acomodação no hostel, e agora também a gente vai ficar no hostel. E era massa, porque a gente conseguia se conectar com as pessoas que estavam chegando ali. Se a gente fosse ficar na Irlanda o ano inteiro, provavelmente, a gente iria fazer algumas amizades ali, porque tá todo mundo, como a gente falou, no mesmo barco. No mesmo barco. Então a gente ficou uma semana, correria. Uma coisa que você talvez não use mais é Facebook. Só que Facebook, ele te ajuda na hora de conseguir a sua casa. E foi assim que a gente conseguiu a nossa primeira. Anúncios no Facebook, tem vários grupos. Classificados em Dublin, não sei o que em Dublin. No e-book tem vários links de grupos no Facebook. E a gente conseguiu através de um anúncio de uma brasileira que estava precisando voltar pro Brasil e ia repassar a casa. Isso é um procedimento comum entre os brasileiros. Alguns passam até, por exemplo, eles vão pro Brasil ficar um mês. Vaga temporária. Ele passa a vaga pra você ficar um mês na vaga dele. Pra aquela vaga não ficar lá, né? Até porque é o aluguel, daí tudo mais. É comum nesse início, porque você não tem documentação e tal, você precisa de casa logo, mas que nem sempre é interessante, porque se você não tem nenhuma documentação ali, você fica vulnerável. O primeiro contrato, a gente não tinha contrato, na verdade. O primeiro contrato não tinha contrato. Então foi tudo resolvido de boca. A gente pagou pra menina, toda vez que você entra numa casa, você dá um depósito. Tem procedimentos dessa forma que quando você sai, o próximo que entra paga o depósito também pro dono e vai pra você, que é o seu depósito. É o rolê. Uma confusão. A gente morava na boca do gol do pior lugar de Dublin, né? Que é ali... Um dos piores. Um dos piores, porque era em Ballymore pra St. Cross, né? Que é uma região que é perigosa. Inclusive, minha moto, quando foi roubada nessa região. Sim, rapaz, eu deixei ela estacionada, eu comprei ela em um dia, no outro dia roubaram a moto. O dinheiro que eu tinha trabalhado o mês inteiro na cozinha, comprei essa moto pra fazer um delivery, roubaram a moto. Quando eu fui questionar lá na Garda, né, que é a polícia de lá, o policial olhou pra mim e falou assim: Sério que você deixou uma moto estacionada aqui na frente? eu não sabia que a área era perigosa. Então, foi um local ruim e péssimo. Ruim e péssimo. E horrível. E horrível. Agora explica o porquê. Então, os donos da casa moravam na casa. Isso já era um problema, gente. Porque quando você divide casa com alguém e aí tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo paga a mesma coisa, todo mundo tá dividindo e tem uma pessoa que é o dono da casa que você reporta direto pra ele, massa. Mas no nosso caso, os donos moravam na casa, era um casal de chineses e eles tinham 3 filhos. Eles tinham o quarto deles, o quarto das crianças, um quarto que tinha um outro casal de brasileiros também alugando e o nosso quarto. Foi a melhor opção dentro do que a gente estava buscando, que a gente conseguiu. Mas não era um lugar legal no sentido de que a gente criou uma expectativa de que, ai, nossa, eles vão falar inglês com a gente, eu vou, porque assim, uma coisa que a gente queria muito na Irlanda era a diversidade. A Irlanda é um país multicultural, tem muito imigrante, não é só brasileiro que tá indo, você tem contato com várias pessoas. E a gente falou, poxa, que legal, a gente vai morar com os chineses e tal. A gente sempre teve a mente aberta em relação a isso. Então a gente chegou e falou, pô, vou conversar muito com eles, pá. E é tanto que a gente tentava manter conversa, diálogo. Eu puxava, nos primeiros dias até brincava com as crianças e tal. Só que assim, o nosso quarto não tinha janela, já começava aí. Era um quarto, um cubículo, cama, um negocinho pra gente botar roupa e não tinha janela, tinha uma frestinha assim. E eu sou muito da luz do sol e tal, então eu tava muito agoniada. Eu ia pra varanda às vezes e tal, enfim. E Rafa conseguiu trabalho logo, então eu tava ficando em casa. Quando eu não tava procurando trabalho, eu tava em casa aplicando pra trabalho, né? A gente só tinha um computador nessa época, enfim. E editando vídeo pro canal, eram 2 vídeos por semana. Era muita maluquice. O vídeo que você vai maratonar aí agora, se você não se inscrever, você não vai saber de nada. E ver mais detalhes disso tudo que a gente tá falando, porque tem muito detalhe. Aí beleza, ficamos 3 meses nessa casa, não gostamos da experiência. A dona criava as regras do jeito que ela queria. Beleza, tem algumas regras, cada casa vai ter a sua. Mas, por exemplo, ela falou, vocês podem usar os utensílios domésticos, não precisa comprar, porque não tinha espaço na cozinha. Então, engraçado que as minhas coisinhas que eu usava, eu guardava no meu quarto, ou seja, o quarto já era pequeno e eu tinha um negocinho de prato, de talher, porque até o prato e o talher não podia usar os mesmos. Mas a panela, ela falou, pode usar. Do nada, deu algumas semanas, e era assim, usar, lavar e guardar. A gente sempre seguiu essa regra, eu sou muito chata com isso também, com regra de casa e tal, então eu sempre evitava problema. Eu não sei se foi o outro casal, não sei. Do nada, ela falou, só pode usar essa panela. Uma panela pra cozinhar tudo.
Isso demorava muito a gente cozinhando. E dividir geladeira. Aí tinha espaço da essas geladeira coisas. que ela tomava a maioria Lugar pra também. estender roupa. Aí tinha isso da roupa, do varal, tipo assim, ela ia mudando as regras, ela passou a regra no início, beleza, tava justo. Depois ela começou a criar. Às vezes ela recebia os parentes, tudo chinês, e aí a galera conversando e gritava. E aí você, nesse período, você não podia entrar na cozinha pra poder cozinhar. Se fosse a galera jantar, era tipo assim, não pode entrar aqui agora. E aí ela foi criando essas regras e teve o ápice. Qual foi o ápice, amor? O ápice foi quando eu cheguei da cozinha muito tarde, eu chegava sempre de madrugada, todos os meus trabalhos eram assim, você chega fedendo, fedorento e tal. Fui tomar o banho, não podia ligar o boiler, tinha que tomar banho gelado. Gente, no frio Na da Irlanda, eu tinha que tomar de banho noite, gelado. madrugada. Aí nessa época a Indy chegou pra mim e falou, não dá mais. Aí a gente na época conheceu a Vanessa, né? Foi uma amiga da gente durante o período de intercâmbio. Ela conseguiu uma casa e por sorte a gente conseguiu a casa que a gente ficou o resto do intercâmbio. Ai, gente, Era o nossa nosso flatzinho que ficava lá em Cabra Park, perto do Phoenix Park. Perto de Incrível, tudo. se considerando o valor, né? Naquela época era um pouco mais barato do que é hoje. Só morava eu e Indy nesse flat, Onde tá, sabe? né? Rafael. Que se chama estúdio, sei lá, flat, enfim. Estúdio, flat. Muito bacana. Quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei, eu fiquei maravilhado. O nome do landlord era Seamus. James. Eles tinham Era vários nomes, Seamus, depois era James, Mike. Quando a gente eles viu a casa, eu vários falei, nomes. meu Deus, que casa top. Era um negócio desse tamanho, que a gente ficou durante 2 anos, porque durante assim, 2 a gente ficou anos. nessa casa dos chineses 3 meses. Quando a gente achou essa casa, foi coincidentemente quando eu consegui meu trabalho no Starbucks. Foi. Quando as coisas começaram a, tipo assim, A fluir. encaminhar aos poucos. Porque assim, essa chegada, 80% das pessoas que vão pra Irlanda, 80% que eu falo, na minha visão, das pessoas que falaram comigo, Fonte. vão Cabeça de odiar Rafael. as primeiras casas, vão viver em mais de 3, 4, 5, 6 casas durante o intercâmbio, porque tem problemas com as pessoas. Porque dividir casa, gente, com pessoas ali, com seres humanos, às vezes desprezíveis, às vezes outros são muito legais e você cria uma comunidade massa. Eu tive um amigo mesmo que ele casou com a menina que dividiu casa com ele. Teve amigos que, por exemplo, Maiara mesmo que dividiu casa. Eu lembro que a galera era muito, tipo, ela construiu uma Muita família gente ali. boa Tem e casas tal. e casas, tá? Tem Não se muitos assusta, casos calma. muito bacanas que vão fazer um ambiente, vai ficar gostoso. Mas só que as pessoas que falavam pra gente que morava com gringo, os gringos não tomavam banho, era sujo, imundo, não limpava a casa. Isso de limpeza, eu sou muito chata E, com limpeza. infelizmente, gente, tem esse caos. Porque, como eu falei pra vocês em inúmeros vídeos, você volta a ter vida de estudante. Quando você entra na universidade, que você vai morar na República, o que acontece? A mesma coisa. Então, infelizmente, o aluguel é caro. Você vai, às vezes, ter que conviver com pessoas assim. Mas no final vale a pena. Porque qual é o seu objetivo, né? E, às vezes, em muitas situações, você também vai encontrar casas muito boas. A gente tem um vídeo mostrando a casa de Brunão e Thaís, né? Sim, Uma casa mas é incrível. aquela coisa, entender a fase. A Porque fase. quando você chega mesmo aceitando o que tem. Isso que a Indy falou é importante. Quando você chega aceitando o que tem, é porque você não tem grana o suficiente, você não levou grana o suficiente. Infelizmente, você precisa aceitar. E nem documento, Rafa. E Porque, nem por documento. exemplo, É a muito nossa difícil. casa, quando a gente conseguiu o estúdio, aí a gente já fez um contrato, eu e Rafa assinou. Foi a primeira vez que a gente assinou algo juntos, foi nosso contrato. acho que Verdade, já foi. casamento. A gente assinou ali e tal. E aí ele pediu payslip, que é o contra-cheque. Se a gente tivesse, tipo, na uma semana, que foi quando a gente chegou, a gente não conseguiria essa casa. Porque precisava de payslip, a gente ainda não tinha trabalho. Pediu carta de referência, que se a gente não tivesse no trabalho, eu não ia conseguir. Eu dei a minha do Starbucks, de babá, e tu deu do teu restaurante. Sim. E ele ligou, porque tem pessoas que nem vai ligar. Ele pede por pedir. O dono da casa, ele ligou, tanto pra Grace, como no Starbucks e no restaurante, lembra? Sim, lembro. Então, mesmo que você tenha dinheiro, talvez você não consiga logo de imediato. Entendeu? Então, hoje eu já vi, por exemplo, eu já vi que tem sites, o Hosting Power. Não usei, não tô aqui falando pra você usar, tô recomendando, mas eu já vi. Vai dar uma olhada nas avaliações, ver se compensa. Já teve pessoas que acompanham o nosso canal, lembra que a gente fez um vídeo com eles falaram que usaram e deu certo. Você paga uma taxa pra eles A gente e não consegue tá uma casa. dizendo pra você usar. A gente Não tá tenho falando responsabilidade nenhuma que sobre a gente isso. tá dizendo que foi o que aconteceu. A crise na Irlanda imobiliária é longa, já tem muito tempo. Desde 1900 e... Caminha-se para talvez melhorar. Em Cork mesmo eu tava vendo que tem projetos hoje de criar mais residências estudantis, porque tem muito estudante, é uma cidade muito universitária. Em Dublin eu acho que realmente tem mais gente, então isso já vai inflando. E tem fases, tem épocas que a acomodação tá melhor, outras não. Depois da pandemia ficou um caos, agora já tá um pouco melhor. Quando a gente chega, né, é interessante morar no centro, porque tudo vai se resolver no centro. E o centro da cidade de Dublin, de Cork, ou da cidade que você escolher, é onde tem as piores casas, as casas mais antigas, com mofo. Quando você vai afastando do centro, quando você vai melhorando sua vida, quando você vai deixando ali de ser estudante para começar a ter uma vida mais normal, aí você se afasta do centro, você já vai saber como é que funciona a dinâmica das coisas, já vai ter mais dinheiro. Em algumas situações, carro, moto ou de ônibus mesmo.
Então você vai saber se encontrar lá nas regiões e afastado do centro, onde você vai encontrar aluguéis mais baratos e casas mais vivíveis. Vivíveis. É engraçado, porque assim, a gente deu muita sorte com esse estúdio, porque era eu e Rafa. Era pequeno demais, era tipo assim, Sim. a cama virava a cozinha, virava banheiro. Tem imagens aqui, tem vídeo do canal que a gente mostra, mas foi uma fase que a gente ficou muito feliz. A gente ficou lá, o resto a gente ficou 2 anos lá, porque você pode ficar 2 anos como estudante de inglês. A gente ficou um pouco mais porque a gente pegou a extensão do visto na época da pandemia, então a gente ficou 2 anos e meio praticamente. Então a gente ficou esse restante, depois dos 3 meses que a gente saiu dessa casa e ficou do estúdio, foi todo lá. Sim. Então foi uma tacada de sorte. Eu lembro que até hoje... E a gente só conseguiu por indicação. o cara, ele falou que recebeu, tipo, mais de 1000 aplicações no site. Às vezes você vai aplicar no site e não vão te responder. É muito difícil. Então, essas experiências, a gente vai... Eu já vi pessoas que conseguiram a resposta, outras não. Você tem que tentar e ir muito resiliente e ir com o coração aberto, falando assim, porra, sei que é assim, mas eu tô buscando. Por isso que eu falo muito do objetivo definido. Eu vim por causa disso, disso e disso. Então, vai melhorar. E vai acreditando que vai melhorar. Porque se você deixar aquela vibe do início tomar conta, pra gente não era opção de desistir. Porque todo o dinheiro que a gente tinha, investimos no intercâmbio. A gente não tinha dinheiro pra poder falar, eu vou voltar pro Brasil agora. Rafa deixou uma oportunidade massa de trabalho lá. A gente não tinha nem cara, não tinha nem como voltar. Pô, então a gente falou, isso não aqui me tem que dar arrependo. certo. Isso aqui tem que dar certo. A gente também não, eu não me arrependo. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo. E eu acho que outra as vez. escolhas que a gente fez, mesmo sem saber, foram escolhas muito inteligentes. Foi, A gente foi muito resiliente. Naquela época a gente não sabia se era o caminho certo, mas a gente seguiu o nosso instinto, o nosso planejamento e deu certo. Se desse tudo errado, até onde viveu aqui, valeu tudo a pena. Eita. Porque a gente viveu coisas incríveis. Eu nunca me imaginei morando em outros países além da Irlanda. Então, quando a gente saiu da Irlanda, a gente morou na Espanha. Inclusive, quando a gente chegou na Espanha, né, a gente morou na cidade de Valência, a gente tinha morado tanto tempo num cubículo, num lugar pequeno, que quando a gente sentiu a sensação de ter uma sala afastada do quarto, foi incrível. A gente pagava mais barato do que na Irlanda na época, né? Porque é Valência, tipo, o custo de vida lá é completamente diferente. Então, assim, se você mora E numa era casa dividido grande, dê também. valor. E se você for morar numa casa na Irlanda também, agradeça muito. Porque, gente, como a gente falou, tudo depende do planejamento, tudo depende do que você busca. Pra gente valeu super a pena, como eu falei pra vocês. E pra você também vai valer a pena se você for com foco e dedicação. Isso tem que ficar muito claro na sua cabecinha. Experiência é a experiência de cada um. Talvez você já consiga, agora mesmo eu tenho alunos que estão conseguindo casa muito rápido, tem gente que demora mais. Não vai se assustando muito, tipo assim, saiba da realidade, vai com o pé no chão, tem que saber a parte boa e a parte ruim. É a sua obrigação, sua obrigação. Saber a parte boa e a parte ruim. Essa é a parte ruim. Beleza, Indy, meu objetivo é esse. Compensa eu pegar essa parte ruim, então vai. Se não compensa pra você, se a sua vida no Brasil tá confortável, a casa que você tem é maravilhosa, pra você não compensa, não vai, tá tudo bem, escolhe outro país. É muito importante ter esse discernimento das informações e do conteúdo que você consome, porque eu vejo muita gente aleatória, muito medo assim, que eu também tinha, então é um conselho que eu dou porque eu já estive nesse lugar, mas que às vezes essa falta de discernimento do conteúdo que vocês consomem pode acabar atrapalhando as ideias e o seu planejamento. Então é importante respirar, dar um passo de cada vez, ter reserva financeira e ir bem informado. Pode E finalizar. continuar inscrito aqui no canal se você ainda não tá inscrito, clicar nesse botãozinho de gostei para esse vídeo chegar para outras pessoas. E seu receber o comentário. conteúdo, mais Exatamente. conteúdo. E fazer um comentário aqui, o que é que você achou desse vídeo, que tipo de vídeo você quer que a gente faça nesse período que a gente vai pra Irlanda agora novamente. E fazer o Se Vai Bora Flix, muito importante olhar todos os vídeos aqui do canal, playlist da Irlanda, playlist da Hungria, playlist da Espanha, porque a gente morou nesses lugares. Enfim, aqui tem muitas informações importantes Tem pra as nossas você viagens. que quer sair do Brasil. A gente viajou agora recentemente, fez umas viagens incríveis, Egito, Islândia, enfim, porque quando o pessoal chega pro intercâmbio, o pessoal também vai viajar. Né? Tem muitas dicas importantes. gato. E agora, o que é que você vai fazer nesse exato momento? Você vai assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui, ele vai te ajudar muito. Ou esse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui também é muito importante pra você que tá estudando sobre isso. E não esquece, clica nesse botãozinho de gostei. Você vai embora. Um cheiro, se vai embora.